Fotografia, para mim, é um jogo de sedução entre luz e sombras que a gente não consegue domar. O coração sente, os olhos veem, o dedo aperta o gatilho, mas na verdade quem se forma é a própria cena. O meu primeiro contato com a fotografia aconteceu em outro país, não foi realmente no Brasil, né? Eu estava em Cuba estudando, fui a estudo e recebi de presente da minha mãe uma câmera. Foi engraçado que naquela época eu não tinha recurso para comprar uma câmera original aí. Aí ela comprou uma câmera paralela e tal. E eu tentava fazer fotografias completamente instintivas. Esse primeiro contato era feito com pequenos objetos ou partes de lugares. E a primeira foto que eu fiz, eu me lembro, que foi da parte de uma folha, que tinha uma teia de aranha. E aí eu comecei a tomar gosto pela fotografia. Eu me lembro que eu me dedicava bastante aos estudos, mas entre um descanso e outro eu começava a fazer fotografias de qualquer coisa que me chamasse a atenção. É como se eu visse milhões de cores pelo mundo afora. Decidi logo cedo, aos 7 anos, que seria médico, mais nada. Mas ao mesmo tempo, foi crescendo em paralelo um sentimento tão grande que eu não conseguia conter, que era expressar arte. Aos 13 anos eu vi uma reportagem que era muito legal, que falava sobre Cuba. E falava que em Cuba, a medicina era voltada para o bem-estar social, para a prevenção, para o cuidado da sociedade em geral, sem fazer distinção, sem elitizar a medicina. Então, aos 13 anos, eu decidi, eu quero fazer medicina em Cuba, é meu sonho. Se eu puder, maravilhoso. Desde que cheguei até aquele país, me dediquei inteiramente e não tinha quase vida social, me dedicava ao estudo, acabava dormindo 3 horas e meia por noite. Mas mesmo assim, me dedicava à fotografia nos tempos livres, que nos primeiros anos foi muito difícil. Eu uso câmeras sempre emprestadas, daquelas que a gente chama de compactas, né, que até a chegada dos mega telefones hoje em dia a gente levava no bolso para as festas ou para os passeios. Escolha as que têm menor resolução e eu gosto muito desse jogo de pedir emprestado porque você tem que se virar com o que tem na mão. Então você tem às vezes minutos ou um dia para aprender o melhor que a câmera pode fazer e mudar completamente o seu contexto de fotografia ou até ponto de vista da cena para roubar ou tomar o melhor que a câmera pode te fazer. As pessoas em Cuba são muito fáceis de se aproximar, elas se permitem fotografar, então eu ia até obras e aproveitei uma grande obra que houve na residência estudantil onde eu trabalhava. E utilizando as pequenas câmeras que eu tinha, com recursos limitados, eu tinha que me jogar no chão, eu tinha que me sujar de cimento, ou tinha que ficar no alto de um prédio, às vezes naquelas vigas que ficam para fora do prédio, às vezes arriscando minha própria vida, mas isso faz parte. Daí veio a grande ideia, fazer com que as obras parecessem grandiosas, porque os operários são grandiosos, mas muitas vezes não são lembrados. Então você vê obras que exaltam o esforço, as mãos, o trabalho, mas você não consegue enxergar o rosto. As obras não têm nome. Então a gente mistura sangue e suor. E o Santo Sudor também não foi por acaso. O nome remete àquele pano que foi responsável por limpar o rosto de Cristo, mas que sujou de sangue. E a gente não volta naquela história que minha mãe falava, cuidado, esse aí é meu sangue, querendo dizer o suor. Então, a gente consegue ver que como uma grande obra, ou como aquelas obras que atrapalham o trânsito, ou que a gente chama de atrapalhar o nosso andar, o nosso caminho, está tudo misturado.
tudo misturado na mesma massa, o mesmo cimento que vai preenchendo as vigas que a gente ergue para erguer a nossa vida, para caminhar em direção ao futuro. Para o futuro, eu penso em fotografar ainda a simplicidade do cotidiano, porque isso é perfeito e é muito mais luxuoso do que pensamos. É maravilhoso, às vezes, ver que nos agrada uma fotografia de um fotógrafo, mas que ele fez do mesmo caminho que passamos todos os dias e nós não nos demos conta. É como chamar a atenção a você: opa, para um momento, vai devagar. Você não precisa ir tão rápido. Eu continuo fotografando a simplicidade, só que agora eu estou buscando muito mais leveza nas coisas. A pós-produção da fotografia ela começa direto na câmera. Então, quando a gente está com um celular, com uma câmera simples ou uma câmera mais avançada e profissional, a gente tem que lembrar que determinados fatores de execução da imagem vão influenciar totalmente na pós-produção, que é o que a gente chama de tratamento ou manipulação de imagem. Que quando você edita uma foto, após tirá-la, ou seja, fez a foto, leva para um computador, vai fazer uma pós-produção, eu acho que nesse momento você tem ambas as possibilidades, tanto de produção estética quanto de reforço ou produção de significados. Depende muito do contexto. Em alguns casos, para os fotógrafos mais puristas, ou seja, que querem ser mais transparentes, possivelmente eles vão fazer alguma correção de cor, vão fazer uma correção de iluminação, tirar um elemento que não foi desejado ali no momento. Quando a gente tem uma composição que tem elementos distrativos, nós temos que nos preocupar, às vezes, em eliminar esse determinado elemento. Uma coisa interessante que eu falo muito para meus alunos é: se eu tenho um objeto, um extintor de incêndio, um interruptor de imagem que está atrás do meu objeto e basta eu, às vezes, abaixar um pouco ou levantar um pouco para esse objeto desaparecer. Isso vai me economizar muito tempo durante uma pós-produção. Em tantos outros casos, a gente vê uma busca eterna pela vaidade, né? Assim, a foto mais bonita, correção de pele, correção de olho, estica cabelo, estica pescoço, encolhe isso, encolhe aquilo, e que aí a gente realmente começa a entrar no mundo fantástico da criação pós-digital. Parte do fotógrafo saber o que ele quer com a foto. Tem fotógrafo que ele já vai começar pensando: não, vou tirar essa foto agora, acho que depois, na pós-produção, posso mudar alguma coisa. As pessoas acham que um simples botão vai resolver todo o problema. Mas, infelizmente, a gente tem um trabalho árduo por trás, e infelizmente não. Eu tenho que, felizmente, ver cada uma das 8, 9 mil imagens, uma por uma, para eu conseguir executar aquele trabalho. Eu acho que a fotografia digital sem tratamento não tem sentido. Eu acho que ela vem junto com um pacote, você tem que ter algum software para você tornar a fotografia ainda melhor, né? Obviamente tem usos mal feitos disso aí e tem usos que são, né? Dentro do jornalismo você tem alguns parâmetros assim que você não pode alterar a imagem. Agora, para outros parâmetros da arte, você também está mais livre para trabalhar. Eu sou um fotógrafo tão fajuto, cara, porque eu trabalho muito com arquivo, nem sempre fotografo e eu geralmente, assim, terceirizo essa atuação, assim, nem sempre eu próprio estou ali manuseando. Eu uso o Photoshop porque é que eu aprendi, mas depois eu nunca tive tempo de parar e sacar o Lightroom, mas assim, vários amigos estão recomendando demais.
o software, mas eu não experimentei pessoalmente não, porque eu tenho muita preguiça com a parte da tecnologia, sabe? Hoje é muito complicado você realmente ter controle desse seu produto, né? A não ser que você tenha maior controle de toda a série de produção, o que é mais raro de acontecer. Eu acho que para os que têm esse interesse, vale a boa e velha conversa com os editores, né? Conversar, olha, antes de publicar a foto, vamos conversar, vamos ver aí o que pode ser feito, porque, afinal de contas, após muitas modificações, eu posso não considerar aquela mais a minha foto. Essa foto que me marcou foi feita lá em Bento Rodrigues, mais ou menos uns 2 meses, já tendo passado um pouquinho de toda a turbulência da tragédia lá, mas foi uma foto que me marcou bastante porque só estando no lugar mesmo para você perceber a dimensão da destruição e de tanto que aquilo ali tem uma carga sentimental enquanto você está caminhando por ali. Making love underneath the cherry leaves, baby girl. Tell me how my nature feels. Said baby, up against the cherry tree.